Nem todas as histórias têm um final. Algumas simplesmente se perdem, tornando-se os casos arquivados que assombram nossa memória coletiva. Esses enigmas arrepiantes de almas perdidas deixam famílias suspensas em um luto atemporal, em busca de um desfecho que nunca chega. Mas onde o tempo obscurece, ele também pode revelar. O avanço implacável da ciência, aliado à determinação inabalável dos investigadores, pode penetrar a névoa do passado, provando que, mesmo após décadas de silêncio, a verdade ainda pode ser trazida à luz. Antes de começarmos, reserve um momento para curtir e se inscrever. Apenas se você realmente gostar de explorar essas histórias comigo. E me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são no seu relógio. É sempre incrível ver nossa comunidade se conectando ao redor do mundo. Agora, acomode-se, apague as luzes e vamos desvendar juntos a jornada assombrosa desta noite. Processo de caso número 1. A mãe desaparecida. O caso de Diana Denise Howland. Diana Denise Howland era uma mulher presa entre dois mundos. Por um lado, ela era uma mãe de 35 anos, de Alton, Illinois, com 4 filhos. Por outro, ela lutava contra um grave vício em drogas, uma luta que tornava sua vida caótica, instável e imprevisível. Essa guerra interna fez com que a maioria de seus filhos nunca conhecesse de verdade a mãe que ela desejava ser. No entanto, os laços de amor, por mais tensos que fossem, permaneceram. Na primavera de 2004, uma de suas filhas aguardava ansiosamente uma peça da escola. Diana havia prometido que estaria lá, um pequeno farol de normalidade em suas vidas complicadas. Mas Diana nunca apareceu. Foi uma promessa quebrada que sinalizou que algo estava terrivelmente errado. Logo depois, Diana Denise Howland desapareceu sem deixar vestígios. Semanas se transformaram em um mês. Então, em um dia de junho de 2004, a dura realidade de seu destino começou a vir à tona. Em um ponto de parada na Interestadual 70, no condado de Warren, Missouri, trabalhadores da manutenção fizeram uma descoberta horrível. Descartado em um barranco gramado, havia um torso humano. O corpo pertencia a uma mulher, mas sua cabeça, mãos e pernas estavam faltando, um esforço macabro para esconder sua identidade. Ela usava apenas um sutiã preto. O estado do corpo sugeria que sua morte havia sido recente. Em um bueiro de esgoto próximo, os investigadores encontraram o que acreditavam ser a arma do crime, uma lâmina afiada, jogada fora às pressas. A investigação começou com pouquíssimas pistas. A mulher não identificada tinha uma cicatriz de cesariana, marca da maternidade, mas sem identidade, não levava a lugar nenhum. Testemunhas relataram ter visto uma van branca estacionada perto da cena do crime nas 24 horas anteriores à descoberta do corpo, mas a pista era vaga e, por fim, esfriou. Sem como identificar a vítima e sem suspeitos, o caso da desconhecida na I-70 foi arquivado. Mais um trágico mistério perdido no tempo. Por 12 anos, a família de Diana viveu em um limbo agonizante. Ela estava desaparecida, mas seu destino era desconhecido. Enquanto isso, o torso jazia em um necrotério, testemunho de uma vida brutalmente interrompida. Em 2016, uma revolução na ciência forense deu nova vida ao caso adormecido. Os investigadores, munidos de recursos avançados de testes de DNA inimagináveis em 2004, decidiram reexaminar as evidências. Finalmente, conseguiram extrair um perfil de DNA utilizável dos restos mortais. Quando comparados com bancos de dados nacionais e amostras de famílias de pessoas desaparecidas, obtiveram uma correspondência. A desconhecida da I-70 era Diana Denise Howland. Para sua família, a notícia foi uma faca de 2 gumes. O alívio de finalmente saber se somava ao horror de descobrir a verdade sobre sua morte. Mas o avanço científico não parou por aí. Com Diana identificada, a polícia voltou sua atenção para a faca encontrada na cena do crime. Usando a mesma tecnologia avançada, eles testaram o DNA deixado pelo assassino.
Encontraram um perfil e o analisaram no banco de dados criminal. Desta vez, eles conseguiram outra descoberta. O DNA na faca pertencia a um homem chamado Mike Clardy. A polícia rastreou Clardy até Maryland Heights, um subúrbio de St. Louis, onde ele morava com a esposa. Em uma estranha reviravolta do destino, os investigadores descobriram que, algum tempo depois do assassinato de Diana, Clardy havia sofrido um grave acidente de carro que o deixou permanentemente cego. Quando confrontado pela polícia, Clardy confessou. Ele admitiu ter matado Diana em sua casa e, em seguida, desmembrado e jogado o corpo dela no ponto de parada. Seu motivo era assustadoramente mundano. Ele disse aos investigadores que conheceu Diana enquanto ela trabalhava nas ruas e a trouxe de volta para sua casa. Uma discussão começou e, em um acesso de raiva, ele a matou. A violência horrível e calculada do desmembramento foi, em suas palavras, causada por um desentendimento. Mike Clardy foi preso e acusado de homicídio em segundo grau e abandono de cadáver. Enfrentando até 40 anos de prisão, o homem que se escondeu à vista de todos por mais de uma década foi finalmente responsabilizado, encerrando um capítulo doloroso para a família de Diana Howland. Processo de caso número 2. Em 2008, em uma área remota e varrida pelo vento a oeste de White Swan, dentro da vasta extensão da reserva indígena Yakama, no estado de Washington, um conjunto de restos mortais foi descoberto. O Instituto Médico Legal do Condado de Yakima enfrentou a difícil tarefa de dar um nome a esses ossos. Eles buscaram todas as pistas disponíveis, empregando métodos tradicionais de teste de DNA, mas os ossos eram muito antigos e degradados. Não conseguiram produzir um perfil de DNA viável. Com todas as pistas esgotadas, o caso foi arquivado. A mulher desconhecida tornou-se outra desconhecida, sua história perdida na terra onde foi encontrada. Por mais de uma década, ela permaneceu sem nome. Mas em 2022, o caso arquivado foi revivido por meio de uma nova e poderosa colaboração. O Instituto Médico Legal do Condado de Yakima uniu forças com a Outram, o mesmo laboratório forense que mais tarde identificaria Amory Wiggins. Os restos mortais foram enviados para as instalações de última geração da Outram, no Texas. Lá, os cientistas usaram suas técnicas patenteadas para fazer o que antes era considerado impossível: extrair um extrato de DNA utilizável do osso altamente degradado. Usando esse extrato, o laboratório realizou um sequenciamento genômico de nível forense para construir um perfil completo de DNA. Esse perfil foi então usado em uma investigação genealógica forense. Ao construir uma árvore genealógica, os investigadores identificaram um possível parente vivo que poderia fornecer uma amostra de DNA de referência. O Instituto Médico Legal do Condado de Yakima rastreou o parente e obteve uma amostra. Usando tecnologia avançada de testes familiares, a Outram confirmou a conexão. Após um mistério de 14 anos, Jane Doe teve seu nome de volta. Ela era Daisy Mae Tallman, também conhecida como Daisy Mae Heath. Com sua identidade restaurada, sua história também foi restaurada. Nascida em 10 de janeiro de 1958, Daisy foi descrita por aqueles que a conheciam como uma jovem animada e corajosa, embora tivesse um lado introvertido. Ela prezava a família e valorizava um estilo de vida tradicional, sempre pronta para ajudar. Seu relatório original de desaparecimento revelou que ela havia desaparecido nos últimos dias de agosto de 1987, quando tinha apenas 29 anos. Na época, ela morava com parentes na reserva. Mais tarde, sua mochila e chaves foram descobertas em um local isolado conhecido como Soda Springs. Tragicamente, sua família, acostumada ao seu hábito de desaparecer por dias ou até semanas, só relatou seu desaparecimento no final de outubro, 2 meses inteiros após ela ter sido vista pela última vez. A identificação de Daisy Mae Tallman em janeiro de 2023 foi um passo monumental, trazendo uma profunda sensação de encerramento para seus familiares sobreviventes.
substituiu um ponto de interrogação por um nome, um fantasma por uma pessoa. No entanto, as circunstâncias exatas de sua morte permanecem desconhecidas. Embora sua identidade não seja mais um mistério, o capítulo final de sua história sobre como ela morreu e quem, se houver, foi o responsável, ainda está esperando para ser escrito. Processo de caso número 3. A Mulher do Lago. O caso de Dorothy Lynn Ricker. Em 27 de outubro de 1997, a Polícia Estadual de Michigan recebeu uma ligação. Às margens do Lago Michigan, perto da Fox Farm Road, no condado de Manistee, o corpo de uma mulher nua havia sido encontrado na praia. Quando chegaram, era evidente que ela já estava morta há algum tempo. O único item de identificação era um único brinco. Uma autópsia concluiu que a causa da morte foi asfixia por afogamento e, sem evidências de crime, sua morte foi provisoriamente considerada acidental. Mas uma questão crucial permanecia: quem era ela? Em 1997, com tecnologia forense limitada, os investigadores não conseguiram identificá-la. Ela foi enterrada como uma desconhecida, com sua história e seu nome engolidos pelas vastas águas de onde ela veio. Por mais de 2 décadas, ela permaneceu um mistério. Mas em setembro de 2020, o posto Cadillac da Polícia Estadual de Michigan e sua unidade de coordenação de pessoas desaparecidas decidiram reabrir a investigação. Inspirados pelos incríveis avanços na análise de DNA, eles acreditaram que, finalmente, conseguiriam devolver o nome à mulher desconhecida. Seu corpo foi exumado, um passo solene, porém necessário, no caminho para a verdade. A polícia firmou parceria com o Projeto DNA DOE, uma organização sem fins lucrativos que dedica seus recursos à resolução de casos como este por meio do poder da genealogia genética investigativa. Em julho de 2021, os genealogistas voluntários do projeto encontraram uma possível associação familiar em bancos de dados públicos de DNA, ligando a desconhecida a uma família com o sobrenome Thing, que morava em Acton, Maine. A Polícia Estadual de Michigan seguiu essa pista, rastreando um possível parente e obtendo uma amostra de referência de DNA familiar. No entanto, as amostras de ossos da desconhecida estavam tão deterioradas que a comparação tradicional de DNA era impossível. As amostras foram então enviadas para a Intermountain Forensics em Salt Lake City, um laboratório especializado na recuperação de DNA dos restos mortais mais complexos. Usando o sequenciamento de nova geração avançado, eles finalmente conseguiram gerar um perfil adequado para comparação. Em dezembro de 2022, os resultados chegaram. Foi uma identificação positiva. Após 25 anos, a Mulher do Lago tinha um nome. Ela era Dorothy Lynn Ricker, uma mulher de 26 anos que morava em Chicago antes de desaparecer. Sua identidade desvendou os últimos momentos conhecidos de sua vida. Os investigadores descobriram que, em 2 de outubro de 1997, apenas 25 dias antes de seu corpo ser encontrado, policiais do Departamento de Polícia de St. Francis, em Wisconsin, a encontraram. Ela estava sentada sozinha em uma praia perto do lago. Os policiais conversaram com ela e ela disse que estava apenas aproveitando a beira do lago e o sol. Na época, ela não havia sido dada como desaparecida. Então, os policiais não tinham motivos para preocupação e a deixaram em paz. Logo após esse encontro, seu carro foi encontrado abandonado nas proximidades. A identificação de Dorothy Ricker respondeu à pergunta sobre quem ela era, mas a questão sobre o que aconteceu permanece envolta em mistério. Teria ela tirado a própria vida, sucumbindo a um desespero particular à beira do lago que parecia apreciar? Ou houve algum tipo de crime envolvido em seus momentos finais? Para sua família, o desfecho é real, mas incompleto. Um nome restaurado, mas uma história inacabada. Processo número 4. O segredo da camisola. O caso de Lillian Dellow. Lillian Dellow viveu uma vida longa e plena. Aos 89 anos,
A ex-professora e enfermeira residia no condado de Broward, Flórida. Mas em 1994, a névoa da idade começou a se dissipar. Sofrendo de perda de memória, ela precisava de ajuda com suas atividades diárias, e sua dedicada sobrinha, June Nicholas, estava lá para cuidar dela. Na tarde de 29 de abril de 1994, June entrou na casa de sua tia para uma visita de rotina. Mas ela se deparou com uma cena que a assombraria para sempre. Lillian estava morta. Ela havia sido assassinada. Os investigadores examinaram a cena e rapidamente montaram um cenário provável. O agressor parecia ter entrado pela janela de um quarto e saqueado o local. Isso sugeria que não se tratava de um ataque direcionado a Lillian pessoalmente, mas sim de um roubo que havia tomado um rumo terrivelmente violento. A polícia coletou diligentemente evidências da cena do crime, ensacando e etiquetando vários objetos na esperança de encontrar uma pista. Mas a pista desapareceu e o caso permaneceu sem solução por anos. Uma década depois, em 2004, um detetive do gabinete do xerife do condado de Broward decidiu reexaminar as evidências físicas com tecnologia mais recente. Eles testaram novamente a camisola de Lillian e fizeram uma descoberta impressionante. Havia DNA masculino no tecido. Foi um grande avanço, uma testemunha silenciosa aguardando seu momento. Mesmo assim, sem um suspeito para comprovar, o caso permaneceu no limbo. A investigação foi oficialmente reaberta em 2019 pela Unidade de Casos Arquivados do Gabinete do Xerife do Condado de Broward. Os detetives vasculharam registros anteriores e reexaminaram bancos de dados de DNA, procurando por quaisquer pistas potenciais que pudessem ter passado despercebidas. Por fim, a busca os levou a um provável suspeito, um morador de rua chamado Johnny Mack Brown. Brown era um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos que, em certa época, morou na mesma rua de Lillian. Seus familiares disseram aos detetives que ele sofria há anos de abuso grave de substâncias e TEPT, demônios que, em última análise, contribuíram para sua morte por câncer em 2010. O suspeito estava morto, mas o caso não. Os investigadores tinham certeza de que ele era o homem certo, mas precisavam de provas definitivas. Em agosto de 2022, obtiveram uma ordem judicial para exumar os restos mortais de Brown de seu túmulo no Cemitério Nacional do Sul da Flórida, no condado de Palm Beach. Uma amostra de DNA foi retirada dos restos mortais e enviada ao laboratório criminal do gabinete do xerife do condado de Broward. Os resultados indicaram uma correspondência direta. O DNA na camisola de Lillian Dellow era perfeitamente compatível com o DNA de Johnny Mack Brown. O segredo que a camisola guardava há quase 3 décadas foi finalmente revelado. Quando June Nicholas foi informada de que o assassino de sua tia havia sido identificado, o peso de décadas de incerteza finalmente se dissipou. Embora não houvesse julgamento, nem um dia no tribunal para o homem responsável, a verdade bastava. "Eu sei", disse ela com profundo alívio, "que onde quer que esteja, pode dormir em paz." Processo de caso número 5. O relógio de pêndulo. O caso de William e Ina Campbell. William e Ina Campbell eram um casal de idosos muito querido, ambos na casa dos 80 anos, que viviam uma vida tranquila na Jackson Road, em Clarksville, Tennessee. Eram o tipo de vizinhos que todos conheciam e gostavam. Em janeiro de 2010, uma forte nevasca cobriu a região, tornando as estradas perigosas. Um vizinho, deslizando no pavimento congelado, acidentalmente bateu e danificou a caixa de correio dos Campbells. O vizinho, sentindo-se péssimo, tentou ligar várias vezes para o casal para se desculpar e avisá-los, mas William Campbell não atendeu o telefone. Preocupado, o vizinho ligou para Daniel Champagne, outro vizinho excepcionalmente próximo dos Campbells.
Eles o consideravam um filho, tanto que lhe confiaram uma chave reserva da casa. Daniel também tentou ligar, mas ainda não houve resposta. Uma sensação de desconforto começou a se instalar. Sem outra opção, Daniel decidiu usar a chave e ver como eles estavam. Ao entrar no aconchego familiar da casa dos Campbell, foi recebido por uma visão aterradora e transformadora. William e Ina Campbell estavam em suas camas. Eles haviam sido assassinados enquanto dormiam. Devido a vários problemas de saúde decorrentes da idade, o casal dormia em camas separadas. Daniel encontrou Ina com o tubo de oxigênio ainda conectado ao nariz, um detalhe de cortar o coração em uma cena de brutalidade absoluta. Conforme o choque inicial começava a passar, Daniel olhou ao redor. A casa havia sido revirada. Gavetas foram arrombadas e armários da cozinha deixados abertos. Mas algo estava profundamente estranho. De acordo com o detetive da polícia de Clarksville, Tim Anderson, que trabalhou no caso, armas são quase sempre a primeira coisa roubada em uma invasão residencial naquela área. No entanto, nenhuma das armas dos Campbells estava desaparecida. As caixas de joias permaneciam intactas. Um cofre não havia sido arrombado. O dinheiro que os Campbells tinham guardado ainda estava lá. Não se tratava de um simples roubo. O assassino não estava atrás de algumas centenas de dólares ou joias. Isso levou os investigadores a uma conclusão assustadora. A pessoa por trás desse crime tinha um motivo oculto, algo muito mais substancial a ganhar. E o fato de os cães dos Campbells, conhecidos por latir para estranhos, nunca emitirem um som, sugeria que o assassino era alguém que eles conheciam e em quem confiavam. A suspeita recaiu imediatamente sobre uma pessoa, seu filho adotivo, William Roger Campbell. Como herdeiro, ele herdaria todo o patrimônio, avaliado em mais de $250 mil. Durante o interrogatório inicial, os investigadores notaram que Roger não cooperou e prestou várias declarações inconsistentes. Ele também foi a última pessoa conhecida a ter visto seus pais vivos. O motivo era claro e a oportunidade estava lá, mas na época não havia evidências físicas suficientes para ligá-lo diretamente à cena do crime. Com o passar do tempo e a escassez de pistas, o brutal duplo assassinato dos Campbells esfriou. Por 11 anos, Roger Campbell viveu como um homem livre, mas os detetives nunca desistiram. Então, em 21 de junho de 2021, em uma reviravolta que deve ter sido um choque completo para ele, Roger Campbell foi preso em sua casa e extraditado para Clarksville. Ele foi acusado do assassinato de seus pais adotivos. Ele se declarou inocente, mantendo sua inocência. Sua fiança foi fixada em $500 mil. O que ele não percebeu foi que, por mais de uma década, os detetives vinham construindo seu caso meticulosamente, peça por peça. Seu julgamento começou em janeiro de 2023 e as evidências, meticulosamente reunidas ao longo dos anos, foram finalmente apresentadas ao tribunal. A promotoria pintou um retrato contundente de um homem consumido pela ganância. Foi revelado que, poucos dias após os corpos serem encontrados, a polícia interrogou Roger e notou um lençol com manchas vermelhas ameaçadoras escondido sob o assento de sua caminhonete. Embora os testes na época não pudessem confirmar se era sangue humano, era altamente suspeito. Mais concretamente, as equipes forenses encontraram vestígios do sangue de Roger em um frasco de detergente perto da pia da cozinha e no ralo da pia do banheiro do andar de cima. Sua própria família testemunhou contra ele. Sua ex-esposa, Linda Campbell, contou ao tribunal que, apenas 3 dias antes dos assassinatos, ela havia sido chamada ao cartório do refeitório onde trabalhava, apenas para ver Roger parado ali com sua mãe, Ina. Linda não via nem falava com Roger havia 13 anos. Ela descreveu como ele parecia excessivamente ansioso para iniciar uma conversa, apenas para deixar explicitamente claro que estava na cidade por pouco tempo e que partiria no dia 28 de janeiro, o mesmo dia em que os Campbells foram assassinados. Pensei, por que me importo quando você vai embora? Ela testemunhou.
Parecia uma tentativa clara e desajeitada de estabelecer um álibi antecipadamente. O neto do casal e filho de Roger, William Sean Campbell, também prestou depoimento. Ele descreveu um vínculo estreito com os avós, mas um relacionamento profundamente distante com o pai. "Estou nesta terra há 35 anos", disse ele, "e nesses 35 anos, passei menos de 24 horas perto dele." Ele falou sobre sua traição ao saber, logo após o funeral, que seu pai estava realizando um leilão de bens sem nunca lhe oferecer uma única lembrança dos avós que ele amava. Talvez o depoimento mais contundente tenha vindo de Andrew Smith, dono de uma relojoaria local. Smith testemunhou que os Campbells possuíam um relógio de pêndulo Link Street muito raro e valioso. Ele o manteve por anos e certa vez ofereceu $5.000 a Bill Campbell por ele, uma oferta que fez na frente de Roger. Bill, sabendo do verdadeiro valor antigo do relógio, recusou. Smith lembrou que, nos dias imediatamente posteriores à tragédia, recebeu um telefonema de Roger perguntando se ele ainda estava interessado em comprar o relógio. Smith concordou animadamente. Ao chegar à casa dos Campbells, foi recebido não por seus clientes frequentes, mas pelo filho deles. Eu perguntei: "Onde estão seus pais?" Zrene Smith contou ao tribunal. Ele parecia nervoso, trêmulo e disse: "Vocês não ouviram? Mamãe e papai foram baleados e mortos em seus quartos." Sem hesitar, Smith tentou impedir a venda, mas Roger insistiu que era o único herdeiro e podia fazer o que quisesse. O que Smith achou mais bizarro foi a atitude completamente imperturbável de Roger. Ainda se recuperando da notícia dos assassinatos, Roger tentou negociar com Smith, pedindo $6.000 em vez dos $5.000 originais. Ele acabou vendendo o relógio precioso de seu pai pela oferta original. Finalmente, a promotoria desmantelou a própria linha do tempo de Roger. Ele havia dito aos detetives que havia saído da casa de seus pais por volta das 7 horas do dia 28 de janeiro, notando que eles ainda estavam de pijama. Mas os peritos forenses determinaram que a hora da morte foi por volta das 6h20, bem antes de Roger alegar ter saído do local. A promotora assistente, Crystal Morgan, resumiu o motivo em poucas palavras arrepiantes. Eles não estavam morrendo rápido o suficiente. Foi por isso que ele os matou. Ele precisava de dinheiro e eles não estavam morrendo rápido o suficiente. Em 23 de janeiro de 2023, o júri concordou. William Roger Campbell, de 66 anos, foi considerado culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau. A justiça, após uma espera de 13 anos, finalmente foi feita. Esses casos são testemunhos poderosos do espírito duradouro da justiça. Em um mundo que muitas vezes parece repleto de ódio e ganância, eles nos lembram que a verdade, por mais profundamente enterrada que esteja, pode ser trazida à tona. Graças às tecnologias modernas e à determinação inabalável daqueles que a buscam, temos uma chance de lutar, uma chance melhor do que nunca de encontrá-la. Isso conclui o vídeo de hoje. Espero sinceramente que isso tenha lhe dado uma visão valiosa sobre alguns dos casos mais negligenciados ao longo dos anos. Se você achou isso útil, por favor, curta, inscreva-se e ative as notificações para se manter atualizado. Agradecemos novamente pelo seu tempo e apoio. Há mais novidades a caminho, então fique ligado.